Nós estamos caminhando por dentro dessa mata secundária, mostrando que o vegetal é autótrofo. Ele converte, ele sintetiza os elementos da natureza em matéria orgânica. Ou seja, ele prepara a sua própria vida, ele é autocriável, o vegetal. Ele é autoalimentável, mas ele tem uma deficiência. Ele está preso no chão pelas suas raízes e coleta nutrientes minerais e água do solo úmido por intermédio de suas raízes, e ele não pode se locomover, não tem sistema de locomoção, o vegetal, para ir buscar água onde tiver. Então ele vai depender da água que vem da chuva, da água da nuvem, diferente dos animais que buscam água onde ela estiver, porque tem um sistema de locomoção. Falando em animal, aqui está o corpo do que resta de um animal aquático, que só existe com as chuvas. Então a gente caminha nessa mata, é uma mata secundária, e a gente vê que tem uma planta a nível de árvore ou arbustos, porque a relva não existe aqui, desaparece por conta da seca, que é a graminha, também não fica aqui. A gente vê que tem para cada metro quadrado existe uma planta. É diferente da caatinga lá do sertão, que lá no sertão a caatinga tem até 2.000 metros quadrados de chão sem nenhuma planta permanente. Aí aqui a gente vê que tem planta permanente, que é a árvore e arbusto, que foi bastante cortado já, né, para tirar alguma lenha para fazer carvão ou para os fornos da padaria, das olarias. E o fato é que a planta precisa receber água da chuva do seu lugar, porque não tem sistema de locomoção. Então a planta, como a gente disse, é autótrofa, ela tem essa capacidade de sintetizar os elementos da natureza em matéria orgânica, e também por isso ela é altamente comprometida com o equilíbrio do clima. Então se a gente disser que a planta concorre para aumentar a umidade do ar, para criar umidade do ar para a formação de nuvem, é verdade. Mas é uma planta nessa situação que a gente está vendo aqui, não traz nenhuma contribuição para a formação do clima, ou seja, para o equilíbrio do clima. Então a planta não está, além de não estar, pelo fato dela não estar vivendo satisfatoriamente, de acordo com as suas necessidades, ela não está contribuindo com o clima, com a melhoria do clima. Então ao não contribuir com a melhoria do clima, ela também não está trazendo benefício para as outras formas de vida, no caso os animais, já que tudo que a gente come vem direto ou indiretamente das plantas, não há exceção. E nós falamos nós aqui, falamos nós animais, mas o ser humano com certeza tem tudo a ver com essa explicação, ou seja, tudo que a gente come vem direto ou indiretamente das plantas, não há exceção. E como a gente viu, as plantas dependem da chuva, porque as plantas não vivem sem água e ela está presa no seu lugar, não tem como se deslocar, não tem um sistema de locomoção para elas. E aí a gente caminhando nessa mata que é secundária, faz cerca de 40 anos que isso aqui foi abandonado como os campos de pastagem, campo de lavoura, campo de pastagem do gado e campo de lavoura, e as plantas, no máximo 10% das espécies que existiram aqui conseguiram se restaurar nesse clima que está, à medida que o tempo está passando, está se tornando cada vez mais hostil. E aí a planta não tem essa capacidade também, embora ela seja responsável pelo equilíbrio do clima, ela é responsável sim, desde que esteja vivendo, esteja em sua plenitude de vida, recebendo todos os ingredientes que
que ela precisa para formar a massa orgânica, que é o corpo de massa orgânica vegetal, criando vida. E a planta precisa de água a todo instante, e nesse momento não temos água aqui. Se alguém cavasse um poço tubular aqui, se encontrar água a menos de 100 metros de profundidade, é salgada de matar marimbondo. E nós somos seres vivos de água doce. Então tem tudo isso aqui que o homem tem que evoluir, crescer e se adaptar à nova situação, criando condições para que a vida possa continuar nessa terra, porque nós somos racionais. E aqui nessa área do Nordeste, o que o homem tem que fazer é aprender a captar e armazenar água da chuva de tal forma que ela não fuja, que ela não se contamine. Existe tecnologia para isso, mas o homem ainda está na estaca zero nessa situação. Embora algumas pessoas dessa espécie humana conheçam a forma correta de captar e armazenar água da chuva sem perda, sem contaminação, em qualquer lugar onde cai no mínimo 200 milímetros de chuvas, e aqui cai no mínimo 300 milímetros de chuva. Embora existam algumas pessoas, isso não é geral, e ciência tem que ter consciência. Não é o fato do homem ter esse conhecimento que seria ciência, mas se não tiver consciência para fazer, para pôr em prática os seus conhecimentos, não vale. Porque a natureza conta com a presença do homem aqui na Terra para esses mecanismos. Gente, nós estamos chegando aqui nas colmeias de abelhas. Quem não sabe o que é colmeia de abelhas, é um lugar onde o homem cria abelhas, ou seja, constrói, vamos dizer, casas, que seriam as colmeias, para que o homem pudesse criar suas abelhas aqui, chama-se apicultura. A criação de abelha, a gente vê como é que o negócio é triste, a gente vê que o homem tentou fazer a coisa aqui, mas fez errada. Porque o que ele devia fazer era manter as abelhas aqui. E as abelhas, se não tiver o que comer, que no caso são flores, não tiver o néctar, elas não vão ficar aqui. Então o homem, ao invés de criar formas de ter a flor, para que a abelha pudesse disponibilizar de néctar o tempo todo, ele simplesmente foi desmatando, foi destruindo a fonte das flores, que seria as plantas. Ao mesmo tempo que ele destruiu as plantas, o clima foi se tornando hostil, e as plantas que ficavam já não botam flores, porque não tem a água necessária, que, como a gente disse, a planta e os animais precisam de água a todo instante. E aqui a oferta de chuvas é de no máximo 4 meses. Disponibilizado 4 meses, que poderíamos dizer que mantém o solo úmido por 5 meses, mas não é bem o caso, mas digamos que tenha solo úmido durante 5 meses, mas o ano tem 365 dias, 12 meses. Então no restante a planta não tinha como tirar a água do solo, porque essa água não existia. E o fato é que não tendo a água, a planta não vive, não se reproduz, não bota flores, não brota frutos. E o resultado é que o homem foi ficando cada vez mais estranho nesse ambiente. Ao invés de criar as condições para manter a abelha viva, o animal, no caso o inseto, que produzindo mel, que seria manter as flores permanentes aqui, porque a gente sabe que tem uma diversidade de plantas incalculável aqui, existiu nesse cerrado. E o fato é que essas plantas tinham condições de botar flores em tempos diferentes. A maioria bota flores durante o período chuvoso, que é quando tem solo úmido. Mas tem plantas aqui, como é o caso do cardeiro, que é um mandacaru, e é um cacto, que pode botar flor em pleno verão, sem chuvas. Basta mudar a umidade do ar, que aqui a umidade do ar no momento é 40% no máximo, a média. Mas antes, quando tinha essas plantas aqui, quando isso aqui era uma cobertura vegetal, essa umidade do ar era a média de 70%. Ou seja, era possível que o cardeiro botasse flores em pleno verão, sem chuvas, enquanto que as outras plantas dependiam de quê? Dependiam da água do solo. Então o cardeiro, que é um cacto, armazena muita água no corpo, e se mudou um pouco, a umidade do ar aumentou, ele vai reagir dessa forma, botando flores. Mandacaru, quando florar na seca, é sinal que a chuva chega no sertão. De fato, quando aumenta a umidade do ar, o mandacaru
a natureza determinou que o mandacaru reagisse dessa forma, indicando que a mudança, aumento da umidade do ar significa a presença de nuvens de chuvas na área, que aumenta a umidade do ar. Então, quanto mais seco for a umidade do ar, mais baixa for a umidade do ar, mais ela vai tirar água da nuvem. Então a nuvem vai sair do oceano trazendo água, onde ela pegou essa água, captou naturalmente pelas leis da física. E quando chega aqui no continente, encontra uma umidade do ar muito baixa, esse ar vai tirando a água da nuvem para se repor, para repor sua umidade, ele vai tirando a água da nuvem e a nuvem desaparece. Porque a nuvem é água condensada. E se essa água é condensada numa temperatura específica, muito baixa, aí em torno de 5 graus positivos, 5 graus negativos, é que forma-se a condensação da água. A água do ar se condensa. Então a gente está mostrando aqui que a natureza criou os mecanismos, entregou ao homem pronto na criação, porque a gente sabe que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, mas, porém, a criação, o Criador criou a partir de uma ordem, uma determinação, uma ordem verbal. Criou tudo a partir do nada, porque o Criador é onipotente, onipresente e onisciente. Quer dizer que tem total sabedoria para criar tudo a partir do nada, como foi o caso do Big Bang, que, segundo dizem, é um ponto de energia que se expandiu, formando o universo, ou os universos, para quem acredita que existe mais de um. Então nós estamos aqui mostrando que a natureza criou as condições para que isso aqui fosse um paraíso terrestre, como descreveu Pero Vaz de Caminha, que foi o primeiro escritor a falar sobre o Brasil, e ele esteve aqui na zona da Mata Nordestina, que vai de Natal, vai de Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte, até a divisa da Bahia com Minas Gerais, onde o Brasil foi criado. O Brasil foi criado na zona da Mata Nordestina. E esse tal de Pero Vaz de Caminha, que era um escritor português que veio na comitiva de Cabral, de Pedro Álvares Cabral, na descoberta do Brasil. Na realidade, quando os povos civilizados, no caso europeus portugueses, chegaram ao Brasil, já existia milhões de brasileiros, no caso os índios. Só que não eram considerados civilizados, não fazia parte da civilização. Não escreviam, não liam, não faziam. Algumas figuras que construíram, que fizeram em pedras, que ainda hoje está aí, por aqui, até aqui mesmo nessa área onde nós estamos caminhando, existe um sítio arqueológico, embora não tenha sido ainda explorado naturalmente, que os índios tinham essa capacidade, porque já era um ser humano. Então o ser humano já nasce com os elementos para ser racional. Mas no caso, os civilizados são aquelas pessoas que vinham da Europa, no caso o velho continente, e eram os portugueses que chegaram ao Brasil e encontraram os índios. Só que nessa comitiva existia esse escritor. Ele já trazia uma pessoa que sabia escrever, registrar o que estava vendo. E quando eles chegaram aqui na zona da Mata Nordestina, disseram: tudo que a vista alcança, e ele estava em cima de um alto chamado de Monte Pascal, olhando para o interior do Nordeste, ou seja, para o continente, porque esse Monte Pascal ficava perto do mar, na zona da mata, na Bahia. Ele olhou e disse: olhando-se para o mar, olhando-se daqui para o continente, para o interior do continente, tudo o que se vê são matas, águas e terras infindas, quer dizer, ilimitadas. E disse mais: aqui, em se plantando, tudo dá. Então essa foi a visão que um escritor português que chegou aqui em 1500, no 22 de abril de 1500, chegou à Bahia, aportou na Bahia, a partir de um monte que ele chamou de Monte Pascal, porque era no tempo da Páscoa, da religião cristã, ele chamava de Pascal. Então, a partir dali, ele olhou para o interior e viu aquela infinidade de matas verdes, de água, rios, lagoas,
era um paraíso terrestre. E ele disse, aqui se plantando tudo dá. E hoje a gente anda aqui nas proximidades dessas terras que Pero Vai do Caminho conheceu e está aqui o resultado. Quer dizer, o homem fez uma transformação para pior. E o resultado qual é? É que se o homem não evoluir no sentido de mudar esse quadro dantesco, nós vamos morrer aqui porque não tivemos capacidade de mudar a mudança, de fazer com que essa mudança climática se revertesse como seria o ideal.